Você foi ensinado que Adão e Eva é uma história sobre desobediência, sobre uma mulher que ouviu uma serpente, um homem que a seguiu e um Deus que puniu os dois. Essa é a versão que chegou até você. E quase tudo nessa versão está errado. Não uma parte. Tudo. Isso nunca foi uma história sobre pecado. Sempre foi um mapa preciso, assustadoramente exato do que está acontecendo dentro da sua mente agora mesmo, todo dia, enquanto você lê essas palavras. E as pessoas que tinham mais a perder com isso se certificaram de que você nunca fosse descobrir. Isso não é um vídeo religioso, não tem teologia aqui, nenhuma denominação, nenhuma doutrina. O que você está prestes a encontrar é o texto psicológico mais antigo que já foi escrito, decodificado através do hebraico original, da neurociência moderna, e do trabalho de pensadores que dedicaram a vida inteira a entender o que significa ser consciente. Ao final desse vídeo, você vai olhar para essa história de um jeito diferente, não só intelectualmente. Você vai sentir diferente, porque quando você vê o que ela estava realmente descrevendo, você vai reconhecer. Você vai reconhecer da mesma forma que se reconhece algo que você sempre soube, mas nunca teve palavras para dizer. Esse reconhecimento era exatamente o que eles queriam evitar. Presta atenção nisso. A Bíblia é o livro mais distribuído da história da humanidade. 5 bilhões de cópias. Traduzida para mais de 3.000 idiomas. E ainda assim, se você perguntar para a maioria das pessoas o que elas realmente levaram da história de Adão e Eva, a resposta vai ser: obediência é boa, tentação é perigosa, e a mulher carrega uma culpa especial. É isso. 5 bilhões de cópias. E o que ficou foi uma estrutura de culpa que moldou a civilização ocidental por 2.000 anos. Algo está muito errado nessa conta. Ou o texto mais estudado da história contém uma lição moral simples que qualquer criança entenderia. Ou, e aqui você precisa ficar comigo, a camada mais importante desse texto foi deliberadamente removida. Não por acidente, não por falta de estudo, por escolha. Havia pessoas que entendiam o que esse texto estava fazendo de verdade. Orígenes de Alexandria, um dos primeiros e mais brilhantes pensadores cristãos, escreveu explicitamente no século III que a história do Éden não podia ser lida de forma literal. Ele disse, diretamente, que qualquer um que lesse o Jardim do Éden como um evento físico tinha perdido o ponto inteiro. Ele foi subsequentemente declarado herege. Sua obra foi condenada no Segundo Concílio de Constantinopla em 553 d.C., sob o imperador Justiniano, que tinha razões políticas muito específicas para precisar de um cristianismo construído sobre o medo da punição e não sobre a busca pela transformação interior. Os escritos de Orígenes foram queimados. Sua influência foi sistematicamente apagada. E a interpretação que tomou o lugar da dele, a leitura literal, a narrativa do pecado, a estrutura da culpa, se tornou a única versão que a maioria das pessoas jamais encontraria. Isso não foi um debate teológico, foi um cálculo de poder. Uma população que entende a história do Éden como um mapa da sua própria vida interior é uma população que olha para dentro em busca de transformação. Uma população que lê como história de pecado e punição é uma população que precisa de uma instituição para mediar sua relação com Deus. Uma dessas populações é mais fácil de controlar. E a instituição que precisava desse controle garantiu que a outra leitura desaparecesse. Lembra do que eu disse no começo? Que isso foi escondido de propósito. É exatamente isso que eu quis dizer. Se o que você está ouvindo agora está rachando alguma coisa dentro de você, se você já está vendo essas histórias diferentes, fica com esse canal. Cada vídeo vai uma camada mais fundo, e a próxima camada sempre muda mais do que a anterior. Agora, vamos entrar no próprio texto, porque é no hebraico original que tudo muda. A palavra que abre toda a narrativa da criação é Bereshit. Você já ouviu traduzida como no princípio, mas a raiz de Bereshit contém a palavra Rosh, que em hebraico significa cabeça ou mente. A primeira palavra da Bíblia já codifica a localização de tudo o que vai acontecer a seguir. Não tempo histórico, não espaço físico, a mente. É aqui que a criação acontece, dentro da mente. Isso não é interpretação, é etimologia. Agora olha o que acontece com Adão,
O nome Adão vem do hebraico Adamá, que significa terra, solo, chão, mas aqui está a parte que ninguém te contou. Adão não é apresentado como uma pessoa. Adão é apresentado como um tipo de consciência. Consciência que emergiu da matéria, percepção biológica surgindo da própria terra. Isso não é mitologia. É exatamente o que Antônio Damasio passou décadas descrevendo em pesquisa neurocientífica, a emergência da experiência subjetiva a partir do tecido neural físico. O livro do Gênesis codificou esse entendimento em um único nome, milhares de anos antes dos exames de imagem cerebral, milhares de anos antes de termos a linguagem da neurociência. Eles estavam descrevendo o mesmo fenômeno. Porque aqui é onde fica interessante. Deus então forma um segundo ser a partir de Adão. O texto usa a palavra tsela. A sua Bíblia quase certamente traduz isso como costela. Uma costela? Como se Deus tivesse removido um osso e construído uma mulher a partir dele. Mas tsela, em hebraico, não significa costela. Tsela significa lado, uma metade lateral, uma porção bilateral. Deus não tirou uma costela de Adão. Deus tirou um lado. Deus partiu Adão ao meio e separou as duas metades de uma única consciência em dois modos distintos de existir. Isso não é poesia. Isso é neurociência. É o trabalho da vida de Ian McGilchrist. O cérebro dividido, dois hemisférios que processam a realidade de maneiras fundamentalmente diferentes. Dois modos de atenção que nunca foram feitos para ser separados, mas que se tornaram cada vez mais separados ao longo da história da civilização. A história de Adão e Eva é a história dessa divisão. O momento em que uma consciência unificada se dividiu em dois modos de estar no mundo. Adão, o modo mental de nomear, categorizar, do hemisfério esquerdo, a parte que abstrai, rotula, controla e adquire. Eva, o modo relacional, incorporado do hemisfério direito, a parte que sente, conecta, intui e está presente. Dois lados da mesma consciência, divididos. E a partir dessa divisão, tudo o que vem depois na história humana se torna inevitável. Aqui está algo que precisa te parar completamente. O Jardim do Éden. Éden, em hebraico, vem da raiz Edená, que significa deleite, prazer e presença. Éden não é um lugar. Éden é um estado mental. É o estado neurológico de coerência entre os dois hemisférios, o que pesquisadores como Andrew Newberg, na Universidade Thomas Jefferson, chamam de estado integrado, onde os dois hemisférios estão em comunicação, onde o analítico e o intuitivo não estão em conflito, mas em cooperação. Você já esteve lá. Você já teve momentos, talvez na natureza, talvez no silêncio, talvez num trabalho criativo profundo ou num amor verdadeiro, em que você se sentiu completamente presente, completamente você mesmo, sem o ruído do conflito interno. Esse é o Éden. Esse é o estado com que a história começa. E todo o arco da narrativa é sobre o que acontece quando esse estado é perdido. Entra a serpente. A palavra em hebraico é Nashash. E o descritor que acompanha, a palavra que te diz que tipo de criatura essa é Arum. Toda a tradução que você já leu traduz Arum como astuta ou ardilosa. E pode significar isso, mas o significado preciso de Arum é algo mais próximo de calculista, estratégico e autocentrado. É a descrição de uma inteligência analiticamente poderosa, mas desconectada do relacionamento, da consequência, da realidade sentida. Isso não é uma descrição do mal. É uma descrição do hemisfério esquerdo isolado, operando sem o equilíbrio do direito. Jung teria reconhecido imediatamente o intelecto separado da alma. A função calculante, que acredita poder chegar à certeza pela razão, que reduz tudo à estratégia, que oferece à mente um upgrade, enquanto silenciosamente amputa a própria faculdade que tornaria esse upgrade algo que vale ter. A serpente não ataca Eva com violência. A serpente argumenta com ela, usa linguagem, usa lógica. Usa exatamente o modo do hemisfério esquerdo para seduzir o hemisfério direito a um tipo específico de pensamento. O pensamento da aquisição, da ambição, de se tornar algo diferente do que você é. Vocês serão como Deus, diz a serpente. Vocês vão saber, vão possuir, vão ascender. É isso. Esse é o padrão inteiro.
a sedução da consciência para o modo do ter, em vez do ser. Erich Fromm passou uma carreira inteira nomeando exatamente essa divisão. E aqui está ela, codificada numa troca de 3 versículos no Gênesis, escrita milhares de anos antes de Fromm nascer. Se alguma coisa acabou de se mover dentro de você agora, se isso está chegando de um jeito diferente de tudo que você já ouviu, escreve "Estou acordado" nos comentários. E me fala de qual cidade você está assistindo, porque pessoas estão chegando a esse mesmo momento, agora mesmo, em todo o mundo. Em São Paulo e Recife, em Belo Horizonte e Manaus, em Lisboa e Rio. E eu quero ver exatamente onde isso está acontecendo. Agora vem a parte que ninguém vê. Quando Adão e Eva comem o fruto, o texto diz que seus olhos se abriram e eles souberam que estavam nus. Toda versão da escola dominical trata isso como o momento da culpa e da vergonha. Mas não é isso que o hebraico descreve. A palavra para souberam aqui é iada, a mesma palavra usada em outros lugares da Bíblia para o tipo mais profundo de conhecimento íntimo, para a presença com outro ser. O que acontece no momento em que comem não é simplesmente consciência moral. É o nascimento da autoconsciência, a percepção súbita e desconcertante do eu, como um objeto separado no mundo. Isso é o ego. O termo científico para isso, o momento em que um cérebro começa a se modelar como uma entidade distinta do seu ambiente, é o que o neurocientista Antônio Damasio chama de self-autobiográfico. E a assinatura emocional desse nascimento é exatamente o que o Gênesis descreve: vergonha, exposição, o impulso desesperado de se cobrir e se esconder. E aqui é onde fica perigoso, porque a autoconsciência não é apenas um evento intelectual. Quando o cérebro sai do estado integrado, o Éden, e entra no estado de automonitoramento, ele ativa uma resposta de ameaça. A pesquisa de Daniel Siegel sobre integração neural mostra que a mudança do funcionamento coerente de cérebro inteiro para a dominância hemisférica fragmentada produz exatamente a assinatura neurológica da ansiedade, da hipervigilância e da desconexão. A queda não foi uma punição vinda de fora. A queda foi a consequência interna de uma consciência que se dividiu de si mesma. Deus não amaldiçoa Adão e Eva com raiva. Deus descreve o que agora se torna inevitável: trabalho árduo, luta, a terra que resiste, a dor de trazer nova vida ao mundo. Não como vingança, como consequência natural de viver dentro de uma mente dividida. É isso, é tudo isso. E agora fica pessoal. Você já sentiu que existem 2 versões de você brigando uma com a outra? Uma parte que sabe o que você precisa: descanso, silêncio, conexão verdadeira, a coragem de parar de performar. E outra parte que não para de estrategizar, planejar, adquirir, justificar por que você ainda não está pronto para parar? Uma voz que diz isso é suficiente e outra que diz ainda não. Mais uma coisa, mais uma conquista, mais uma solução. Você já sentiu isso. Esse conflito não é um defeito de caráter, não é uma falha moral. São as 2 metades da sua consciência fazendo exatamente o que o Gênesis disse que fariam depois da divisão. Adão e Eva não são 2 pessoas. São 2 modos da sua mente, em conflito, todo dia. Agora mesmo, para um segundo. O modo do hemisfério esquerdo, o que o texto chama de Adão, é a parte de você que nomeia coisas, controla coisas, constrói coisas, adquire coisas. Não é mal, é necessário. Mas quando domina, quando silencia a outra metade, produz exatamente o estado que a história descreve como exílio do Éden. O modo do hemisfério direito, o que o texto chama de Eva, é a parte de você que sabe sem precisar explicar, que sente o peso de um momento, que é capaz de presença genuína. Quando essa parte é suprimida, seduzida a acreditar que mais análise, mais controle, mais estratégia vai resolver os problemas mais profundos da sua vida, você tem a queda, você tem o exílio, você tem a ansiedade, a inquietação, a sensação persistente de que algo essencial foi perdido. Isso não é um sentimento religioso, é um estado neurológico e é a experiência humana mais comum no mundo moderno. A civilização analiticamente mais poderosa da história está simultaneamente vivendo uma epidemia catastrófica de desconexão, ansiedade e falta de sentido.
Isso não é coincidência, isso é resultado. Não foi por acidente, e piora, porque a consequência mais devastadora da divisão não é o sofrimento que ela produz. É o fato de que a metade dominante, o modo calculante, estratégico, aquisitivo, está completamente convencida de que está resolvendo o problema. O hemisfério esquerdo não sabe que está isolado. Ele experimenta sua própria dominância como clareza, como progresso, como racionalidade. Ian McGilchrist chama isso de emissário, que esqueceu que serve a um mestre. A parte da mente que foi feita para executar agora está convencida de que compreende. E então continua oferecendo a mesma solução que está produzindo o problema: mais controle, mais certeza, mais aquisição, mais tornar-se. E a outra metade, a Eva dentro de você, fica cada vez mais quieta. Não desaparece, nunca desaparece, mas fica enterrada, esperando. A gente volta nisso, e quando a gente voltar a esse padrão, vai fazer sentido de um jeito que você não espera. O que você descobriu nesse vídeo não é uma interpretação nova, é a interpretação mais antiga. A que existia antes dos concílios, antes de o império precisar de uma estrutura de culpa, antes de a instituição precisar de uma doutrina do pecado para manter sua posição entre você e o sagrado. Orígenes sabia. Fílon de Alexandria sabia. Os autores do Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi em 1945, trancado por 16 séculos, sabiam. O reino está dentro de você, dizem esses textos. Não acima, não fora, dentro. O mesmo lugar para onde o Gênesis sempre apontou. É isso que eu disse no começo, que a história de Adão e Eva nunca foi sobre desobediência. Sempre foi sobre os dois lados da sua mente, o estado integrado e o estado dividido. A presença do Éden e o exílio da autoconsciência. A cooperação de dois modos de conhecer e o custo catastrófico de um silenciar o outro. E agora você vê. O exílio do Éden não é algo que aconteceu uma vez no passado. É algo que acontece dentro de você toda vez que a metade calculante, aquisitiva e estratégica da sua mente afoga a parte que sabe como estar presente. Toda vez que você troca o descanso verdadeiro pela performance da produtividade. Toda vez que você silencia a voz quieta que sabe o que você realmente precisa, em favor da voz alta que diz: ainda não é suficiente, ainda não está pronto, essa é a queda. Acontecendo agora, na vida que você está vivendo. E o retorno ao Éden, o que toda a tradição mística, todo psicólogo das profundezas, todo neurocientista que estuda integração tem apontado, não é uma jornada para fora. Não é conquista, nem revelação, nem ascensão. É o momento em que as duas metades da sua consciência param de brigar e começam a se ouvir novamente. O momento em que Adão e Eva se reúnem, não num jardim fora de você. Dentro da mente que a primeira palavra da Bíblia disse que essa história sempre foi. Isso nos leva diretamente para onde vamos a seguir. Porque no próximo vídeo entramos na pergunta que assombra tudo que vem depois no Gênesis. Por que Caim matou Abel? Não um assassinato. Essa foi uma pergunta sobre o que acontece dentro de uma mente onde um modo de consciência destrói permanentemente o outro. E essa pergunta ainda está sendo feita agora, para você, na vida que você está vivendo. O próximo capítulo já está esperando. E quando você vê de verdade, não tem como voltar, e você não vai querer.